Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio do Fala Express Podcast. Hoje estou recebendo aqui uma pessoa que temos um carinho muito especial, porque além de ser um empreendedor, um empresário de sucesso, fez parte da nossa história aqui na Express. Hoje ele atua na Tudo em Grãos, sócio fundador da empresa fundada aqui em Caxias. Alex, muito bem-vindo ao podcast do Fala Express. Legal, cara. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É uma alegria poder estar aqui, poder ver o Gilmar, a Lu, né? E reviver, né? Afinal, eu tenho uma passagem por aqui que começou lá em 2007, né? E a gente olhar para trás, ver que vocês estão bem, né? A Express hoje é uma empresa enorme, assim. É muito bom poder voltar aqui. Então, obrigado pelo convite. Fiquei feliz. Que legal, Alex. Quanto tempo de casa tu esteve aqui? Foi 2007 tu iniciou? Fiquei 8 anos. 8 anos. 2007 a 2015. Dá 8? Isso aí, dá 8, dá 8. Isso aí. Dá 8 anos, legal. Isso aí. Que bacana. Alex, pra gente iniciar, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, e aí dá pra gente pegar sobre a parte da Express também, o que tu vivenciou aqui, até os momentos atuais, né, falando da Tudo em Grãos. Então, se puder contar um pouquinho pra nós aí da parte pessoal e profissional, pra turma te conhecer. Legal, Zeca. Bom, eu sou caxiense, né? Moro aqui em Caxias, sou casado com a Silvana, sou pai da Lara, né? Falei nos bastidores como é bom ser pai, né? Sou pai da Lara e vamos ver se Deus me abençoa com mais um filho esse ano. A gente está aí no projeto para engravidar de mais um. Que legal. E a Tudo em Grãos, que é meu negócio atual, né? Que foi como tu me apresentou aí, eu sou sócio fundador da Tudo em Grãos, que é uma rede de varejo de produtos naturais. Né? Nós iniciamos o projeto aqui em Caxias do Sul, hoje atuamos entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, então uma rede que cresceu. Hoje nós temos 30 operações entre lojas ativas e lojas que estão inaugurando, e essa foi a minha primeira experiência no empreendedorismo. Eu sempre fui CLT, né, a vida inteira, e por ser CLT que eu tive a oportunidade, inclusive, de em 2007 passar aqui pela Express. Na época a Express estava buscando um vendedor, né, que era uma pessoa que fazia o trabalho de campo que tu bem conhece, né, só que na nossa época era mais raiz. Era mais raiz, tá? Principalmente depois que a gente vendia o contrato, porque na nossa época a gente vendia e implantava o projeto de uma forma muito mais ativa do que provavelmente vocês estão fazendo hoje, com equipe, com apoio, né? Cada setor cuidando da sua área, vamos dizer assim, né? Era mais ou menos cobrar o escanteio para a área cabecear, para fazer o gol. Isso aí, isso aí. Mas, cara, eu costumo dizer nos podcasts que eu passo, toda vez que eu conto a minha história, eu acabo falando o nome do Gilmar, cara. Porque eu conto que é o melhor MBA que eu poderia ter feito na vida, eu fiz aqui dentro da Express. Legal. Foi uma experiência riquíssima, porque eu trabalhei a vida inteira de CLT, eu não tinha nenhuma experiência para poder empreender, mas quando surgiu a oportunidade e eu comecei a olhar para minha malinha de ferramentas, ou seja, aquilo que a vida me deu de conhecimento, de experiência, cara, o que eu aprendi do lado do Gilmar aqui ao longo desses 8 anos me deu muita bagagem para poder fazer uma empresa com muita autonomia, essa que é a verdade. Tanto eu quanto a Ana Carolina, que é minha sócia nesse negócio. Ana Carolina, que também trabalhava aqui, né? Ana Carolina é nutricionista, trabalhava num dos restaurantes. O que a gente precisou para montar um negócio, tanto o conhecimento que a Ana Carolina já tinha, né, na parte de nutrição, de produtos, né, quanto o conhecimento que eu tinha da parte administrativa, de rotinas comerciais e outras que eu já tinha antes de entrar aqui, se complementaram de tal forma que a gente dependeu muito pouco de terceiros para montar um negócio, sabe? Então foi fundamental, assim, a experiência e principalmente, né, a experiência de trabalho é uma coisa, mas tu trabalhar, tu sabe, tu vai entender isso que eu tô dizendo, assim, tu trabalhar do lado de alguém que tem uma visão muito grande de negócio, que é a cabeça do Gilmar, né? O Gilmar naquela época é igual o que ele é hoje, assim, né? Um cara visionário, ele sempre estava olhando 5 anos na frente da companhia. Então isso te bota numa condição muito diferente, né? Porque tu tá trabalhando com um empresário que, além de fazer o básico bem feito, que é o todo dia, né? Um cara que sempre acompanhou muitos números, sempre cobrava muitos números, ele era um cara sempre falando de futuro, de visão de futuro, de para onde nós ia, né? Eu me lembro que ele sempre sentava em mesas maiores que a dele também, ele sempre buscava desenvolvimento maior, porque depois ele trazia isso para dentro da empresa e ele tentava colocar nós naqueles lugares também, né? Então fazendo-nos olhar para o futuro, para crescimento, para como as grandes se comportam. Então, cara, foi um aprendizado assim enorme, me deu muita bagagem mesmo para o que eu faço hoje.
Legal, Alex. E eu quero falar hoje contigo sobre essa parte de empreendedorismo, né, para contar um pouquinho para as pessoas como foi nos bastidores e também estimular quem tem essa vontade, né, esse desejo de ser empresário, recomendações que tu tem, a gente falar sobre vendas também, sobre a parte comercial, como foi a tua área, né, aqui mesmo na Express, e como empresário, todo empresário imagino que tem que ser vendedor, né, é uma característica que contribui muito para o sucesso da empresa. A gente falar também sobre essa vertente aí, e começando sobre a parte comercial, Alex, eu queria, assim, que tu associasse com a tua experiência aqui na Express, antes mesmo, na parte de vendas. Sobre negociação e relacionamento com o cliente, assim, o que que tu mais levou de positivo durante a tua trajetória aqui na Express e que tu essas características aqui eu mantive ao longo da minha trajetória na Tudo em Grãos, por exemplo, que fizeram eu ter sucesso e está fazendo eu ter sucesso, né, na parte de negociação, relacionamento com o cliente, que valores para ti são essenciais, assim, que tu mantém até os dias atuais? Sim, cara. Na verdade, enquanto tu estava falando aqui, Zé, que eu estava passando um filme aqui na minha cabeça, eu estava me lembrando da primeira visita comercial que eu fiz, porque eu cheguei na Express, eu não tinha experiência em vendas propriamente dito. Eu tinha experiência em atendimento, em relacionamento com o público, a minha formação é contábeis. Eu trabalhei com contábeis um pouquinho antes de vir para cá, naquela época, mas trabalhei numa infinidade de coisas, assim, né? De office boy, auxiliar de pedreiro, encanador, gesseiro, serigrafista, técnico de informática, para quando eu fui chegar aqui. Então, eu cheguei aqui, eu não sabia teoricamente vender, né? Sempre me considerei uma pessoa razoavelmente inteligente, então eu aprendo rápido as coisas, faço boas leituras de cenário, mas eu não sabia. E eu acho, se eu bem me lembro, acho que foi na primeira semana que eu cheguei, a Daiane, na época, que era gestora, braço direito de Gilmar, inclusive uma amigona, Daiane, se tu ouvir isso aqui, né, eu volto e meia e digo que eu te amo, né? E eu amo muito ela, porque ela é uma grande amiga, uma grande pessoa. E a Dai foi para uma visita num cliente aqui de Caxias. Não, na verdade não era Caxias, era um cliente aqui depois de Galópolis, ali embaixo, onde tem a Auto Alto Feliz, Auto Feliz, Feliz na ali, parte de baixo ali, Negócio Feliz. Feliz, É. Eles tinham uma visita lá e ela me levou junto. E o Gilmar acho que foi junto também. E eu sei que aquela era a primeira visita, assim, comercial que a gente estava fazendo. Eu tinha ouvido muito pouca coisa, assim, ainda sobre o entendimento geral do negócio, mas, né, tinha feito aquela leitura básica. E a gente caiu na frente do cliente, eu fiquei ali observando como é que a Daiane falava, o que que ela falava, como é que ela ia construindo. E eu me lembro que naquela reunião mesmo eu disse para mim mesmo: "Bom, eu não posso vir aqui como um vendedor em treinamento e não falar absolutamente nada, né. Alguma coisa eu preciso contribuir. contribuir aqui, né". E eu me lembro que eu fiz lá uma contribuição pontual, assim, para argumentar e falar do negócio. Mas por que que eu tô te contando essa história? Porque se eu for olhar hoje para como eu vendo uma franquia para um casal, que hoje o meu perfil de investidor é o quê? Casais. Todos os Legal. meus franqueados são casais, né, são famílias. E numa escala é meio que proporcional, porque assim, quando a gente vai visitar uma empresa para vender um restaurante empresarial, é um contrato, que geralmente às vezes negociações tem negociações que levam mais de ano, né? Exato. Porque a gente visita o cliente, ele já renovou, mas ele gostou, então a gente fica se relacionando. Às vezes levava um ano para tu conseguir fazer uma virada de bandeira lá dentro, né? E o processo de vender uma franquia, cara, ela também é demorada. Ela não chega a demorar um ano, às vezes demora, mas vamos dizer assim, o prazo normal de 4 a 6 meses, uma venda consolidada. Mas o insumo principal que vai fazer da liga nessa venda é confiança. Esse é o ponto. Perfeito. E tanto para restaurante empresarial quanto para franquia, se a confiança não for muito forte, e aí quando eu falo de confiança, estou falando de todos os lados. Eu precisava confiar muito no produto para poder sentar na frente de um negociador, do gerente de RH ou de compras e poder dizer para ele: não, cara, eu te asseguro que se nós entrar aqui como restaurante, a gente vai servir um alimento adequado, saboroso, vai atender bem o teu time, né? Ah, e confiança também, essa confiança de acreditar no produto, né? E confiança de que aquilo ia ser entregue depois de fato, depois da venda. Porque uma coisa é tu conseguir a venda, outra coisa é tu saber que depois aquilo de fato ia ser entregue lá na ponta. Uhum. Então, esse insumo principal, que é a confiança, é o que eu preciso utilizar hoje muito, né? Legal. Porque muitas das pessoas que investem na Tudo em Grãos, o investimento que ela faz é uma parte importante da vida financeira dela que estava separado para fazer investimento.
Tu entendeu? Não é uma pessoa extremamente rica que vai botar 300 mil para montar uma loja, que é mais ou menos o ticket. Né? E que se tudo der errado, não, aquilo tem um peso na vida da pessoa se der errado. Então a confiança é muito importante, ela precisa acreditar no projeto, acreditar em quem tá, as pessoas que estão ali negociando. Então eu acho que esse foi um grande aprendizado, assim, essa questão da confiança, a seriedade também, porque tu saber que tu anda com pessoas sérias, que têm compromisso com o que fazem, sabe, que assumem o que fazem, isso foi sempre muito importante, né? E o Gilmar, ele sempre ia me vendendo o sonho do próximo nível, ele sempre foi muito bom nisso. Então eu me lembro... Segue sendo. Segue sendo. Eu me lembro quando eu entrei, eu não tinha nem carro e eu não conseguia comprar carro naquela época. E o Gilmar chamou o gerente do banco que atendia ele na época, que era o Banco Safra de Caxias, e os caras fizeram uma condição lá, assim, fora da curva para poder me atender, para eu comprar um Uno, né, como ele bem te disse, um Uno branco 2 portas. Isso em 2008 não era um carro tão ruim também, vamos lá, era um carro popular, mas não era um carro tão ruim. E ele sempre me dizia assim, ele dizia: Alex, hoje tu tá aqui com esse uninho, trabalhando comigo, mas eu quero que tu acredite que tu pode ser muito maior do que isso. E às vezes a gente saía, o Gilmar também, ele tinha um carro específico na época, assim, e às vezes ele trocava de carro, a gente saía às vezes juntos, às vezes ele me deixava dirigir, e ele dizia assim: tu tem que criar um carro desse aqui pra ti, Alex, tu tem que ter ambição, se tu acreditar, se tu vender, tu vai ter esse carro aqui pra ti. Então não sei se ele faz isso hoje contigo também, às vezes, Zeca, mas ele fazia muito isso, assim, e isso alimenta a gente, não é verdade? Porque tu tá vendo que o dono da empresa, ele quer mais, mas ele também quer que tu cresça junto, né, de alguma forma, dentro da tua proporção ali. Então o Gilmar, ele sempre alimentava muito essa visão nossa de crescimento, né? Sim. E isso também é uma coisa que eu continuo levando pra vida, porque hoje, por exemplo, gerindo uma rede de franquias, cara, a rede de franquias é um negócio que ou ela cresce ou ela morre. Não tem meio termo, né? Então ela tem que se manter crescendo, tem que se manter relevante, ainda mais no varejo, que é o meu segmento, porque se ela não crescer, o mercado engole, cara. O varejo é muito dinâmico. Assim como o segmento de restaurantes é muito dinâmico. Sim. Se você ficar parado, vê uma multinacional e te engole. É muito rápido, né? Exatamente. Então, cara, tem N aprendizados, né? Fora de gestão, de cultura, de pessoas, cara. Porque pessoas também é muito importante, né? A forma como tu vai tratar pessoas, desde a cozinheira, do auxiliar de limpeza que tá dentro do restaurante, até o dono da empresa. O Gilmar sempre foi muito cuidadoso com isso, assim, sempre valorizou as pessoas, né? Sempre foi um cara de entrar dentro do restaurante, cumprimentar as pessoas pela mão, sabe? Então, cara, foram muitos aprendizados, que eu levo até hoje. O que tu falou, Alex, da parte da confiança, eu concordo plenamente, acho isso essencial. Nós estávamos falando antes nos bastidores que nós estamos numa negociação com um cliente e nós passamos referências, né? Essa empresa, ela vai ligar para clientes nossos e o quanto realmente a gente ter clientes satisfeitos faz com que a gente expanda no nosso negócio. No caso de vocês, entendo que não é diferente, né? Para ter um novo franqueado, provavelmente esse novo franqueado vai ligar para franqueados já atuais, Isso vai aí. entender o negócio é bom, realmente eu tenho suporte. E é isso, né, Alex? Como a gente falou antes, eu acho que o melhor vendedor são os nossos clientes, o melhor vendedor possivelmente das franquias são os franqueados já existentes, né? Então isso é confiança e credibilidade no negócio, né? Total, cara, total. O processo é o mesmo. Hoje, na negociação de uma franquia, depois que a gente faz a apresentação inicial, a segunda etapa e a mais importante vai ser o check com o franqueado atual. Né? É ali que o cara vai ligar e vai entender, cara, como é que é essa franqueadora? Né? Dá suporte, entrega, né? Porque é muito relacionamento, né? Não adianta eu comprar a marca se não vier todo o pacote junto. Atendimento, suporte, constância naquilo que a gente faz, né? Então, para nós é fundamental, cara. E hoje, assim, a gente tem uma tranquilidade muito grande também em relação a isso, né? A gente não é uma rede que cresceu enormemente ao longo desses 10 anos que a gente vem atuando no mercado, mas o trabalho que a gente fez de crescimento, sempre foi muito sólido. A gente tem uma taxa de sucesso nas operações da Tudo em Grãos muito boa, né? Mas por quê? Porque a gente sabe exatamente isso que eu te falei no início, né? Eu sei exatamente o quanto pesa para uma família abrir uma loja. Eu não posso errar com eles. Ou pelo menos, se eu errar, eu tenho que saber que não foi por negligência minha, por irresponsabilidade minha, né? Eu preciso cuidar com muito carinho isso, porque às vezes é um investimento da família, né? Investimento que vai mudar de vida. Eu tenho um franqueado, cara, um case incrível que ele trocou de cidade para poder abrir a loja porque eu não podia abrir na cidade que ele queria.
sabe? Então olha o nível de responsabilidade, o cara deixa a família, deixa tudo para trás para abrir operação numa outra cidade, apostando no negócio. Como é que eu não vou corresponder à altura, sabe? Sim. Eu quero, Alex, depois entrar contigo nessa parte de franquias para a gente entender um pouquinho mais o funcionamento, até para quem tem um interesse, né? Mas ainda pegando sobre vendas. Para ti, assim, tu falou antes, ambição é muito importante. O vendedor tem que ter ambição. E eu concordo plenamente. Tem que, não é feio, tem que gostar de ganhar dinheiro, né? Essa que é Isso a aí, verdade. isso aí. E para ti, assim, que características mais a pessoa precisa ter para ser um bom vendedor? Tu acredita que qualquer pessoa pode ser um bom vendedor ou tem características que são determinísticas para que ela tenha sucesso em vendas? Ah, se ela não for assim, assim, assado, provavelmente ela não vai ter sucesso em vendas. Na tua concepção, assim. Cara, eu vou te dizer uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Todo mundo que tem tesão pelo que faz vai fazer dar certo. Porque assim, tu pode ensinar tudo para uma pessoa, tu só não pode ensinar ela a ter tesão pelo que ela vai fazer. Isso tu não ensina, Concordo. né? Então assim, se a pessoa acredita no projeto, se ela quer fazer dar certo, cara, por mais que a comunicação dela não seja 100% afiada, por mais que a parte técnica ela não domine, mas se ela tiver boa vontade ela vai aprender, tu concorda comigo? Tanto que hoje, provavelmente para vocês é assim, a parte técnica é o que menos preocupa. Tu vai procurar talvez pessoas com características comportamentais que tu sabe que são importantes para aquela função, porque a parte técnica, cara, É. todo mundo aprende, né? Agora, se a pessoa não tiver vontade, não tiver desejo, não tiver responsabilidade, seriedade, cara, ela não faz acontecer, né? E isso ninguém ensina para ela. Não tem como fazer. Então, eu acho que assim, ter tesão pelo que faz, querer fazer dar certo, cara, isso vai fazer a pessoa evoluir, a pessoa vencer seus medos, suas barreiras, ela vai conseguir buscar o que ela quer. E tá cheio de exemplos. Hoje a internet mostra isso pra gente. De pessoas improváveis que estão fazendo trabalho incríveis porque quiseram. E tem uma outra coisa que é muito dura, mas é a mais pura verdade. E eu às vezes falo isso pra mim mesmo. Que um cara esforçado, ele vence o talentoso no médio prazo. Então assim, às vezes não adianta nada você ter talento numa área e você não ter talento pra usar o talento. Tu entendeu? Porque, cara, uma pessoa bem esforçada, ela supera o teu talento, é só uma questão de tempo. Exato. Porque a pessoa esforçada, ela é constante. Ela vem numa batida constante ali, ó. E esse constante, cara, é que nem juro composto. Ao longo do tempo faz uma diferença enorme, sabe? Então, eu para mim, isso é ponto fundamental, assim, sabe? Acho que tu vê aquela pessoa que ela, cara, eu quero fazer dar certo, tem um coração ensinável, né? Um coração humilde. Porque, cara, eu não cheguei pronto na Express. Exato. E eu ainda dei meus tropeços aqui dentro, tu entendeu? Amadurecendo, né? E durante muitas vezes eu tive que ter conversas duras com o Gilmar, ou com os outros líderes que me guiavam na época. Mas cada conversa daquela me edificou em alguma coisa, Sim. né? Porque o cara tem o coração quebrantado ali para poder aprender com aquela outra pessoa, entender que de fato aquele comportamento não faz sentido para aquele momento que tu tá vivendo, sabe? Então acho que é muito isso. E a vontade tá ligado junto com a persistência, a resiliência, né, Alex? Porque a gente vai ouvir muito não, e não é papo de coach aqui, mas é o fato, é a nossa realidade, né? A gente tem um time de pré-vendas aqui, a gente precisa de 70 ligações para receber um sim, e aí aquele sim eu vou fazer uma reunião, então tem que ter essa força de vontade, esse brilho no olho, que aí isso para mim também não é ensinável, ou a pessoa tem ou não tem, e tá tudo certo ela não ter, talvez não seja para ela aquele negócio, Exato. então, né, vou ter aptidão para alguma outra área que eu vou ter sucesso, Exatamente. mas eu vejo que isso é fundamental. Tu comentaste sobre a parte de franquia, eu peguei um dado do IBGE e do Sebrae, Alex, que mostra, eles fizeram um levantamento, cerca de 60% das empresas independentes, né, que nasceram independentes, como a Tudo em Grãos nasceu, né, enfim, era apenas uma loja inicialmente, fecham as portas nos primeiros 5 anos de atividade. 60% fecham nos primeiros 5 anos de atividade. Em contrapartida, a taxa de mortalidade de franquias nesse mesmo período de tempo gira em torno de 5 a 10%. É muito menor, né. Uhum. O porquê dessa diferença, na tua opinião? Por que que uma franquia é um negócio que, pelos números, mostram o que que é muito mais seguro? É que, cara, a gente elimina uma das variáveis de mercado que é o erro, né? Tu diminui muito o erro. Eu costumo dar um exemplo assim, ó, digamos que tu vai fazer uma prova, tá? Uma prova escrita. Uma prova muito importante para ti, ela tem 10 questões. O que que é mais fácil? Tu responder sozinho essas 10 questões ou tu pegar uma prova onde 5 eu já respondi para ti? Exato, entendi.
Entendeu? É matemático. Sim. Toda pessoa que ela vai empreender através de uma franquia, porque qual é o pressuposto de uma franquia? Alguém montou um negócio, validou esse negócio na vida real, né, no mercado real, validou esse negócio. E agora ele está replicando esse negócio baseado nesse modelo que deu certo. O que pode acontecer eventualmente, é claro, ainda mais hoje em dia com a internet, com o digital, é que às vezes tu tem negócios que são extremamente prematuros, são transformados em franquias para ganhar escala muito rápido e não foram verdadeiramente validados. Mas aí vai da pessoa pesquisar onde ela está investindo seu dinheiro. Uhum. Agora, uma vez que a franquia passou por esse processo de ter um negócio próprio, validar o seu negócio próprio e depois começar a multiplicar, né, e ir evoluindo ao longo do tempo, que vai precisar evoluir, o franqueado que embarca, cara, hoje tu pensa, o cara que vai abrir uma loja da Tudo em Grãos, ele não abre no ano 1, ele abre no ano 12, entendeu? Exato. Ele tá abrindo um negócio de 12 anos. Então ele tá Perfeito. fazendo, sabe, tudo que a gente já Já tem aprendeu. uma marca consolidada. Exato, cara. Uhum. Tem erros que ele não vai cometer, ele não vai Sim. comprar errado, ele não vai botar estoque onde não precisa, sabe? Uhum. É um E modelo já testado. e outra, o cara já não tá sozinho, ele já tá num ecossistema de empresários. Porque ele vai ter a franqueadora, vai ter os outros franqueados pares dele, então o cara já tá blindado também de alguma forma, ele não tá sozinho. Aham. Porque sozinho a gente comete muito E erro. vocês promovem essas trocas entre os franqueados, assim, Muito, Alex? muito. Ah, A gente isso sempre foi super transparente, nota cara. 10. A gente tem grupo no WhatsApp aqui com todos os franqueados juntos, entendeu? Legal. Então, eles têm acesso a todos os números da rede. Então, todo final de mês a gente manda um relatório completo, eles sabem o faturamento, o ticket médio de todas as lojas. Não importa se tá bom, se tá ruim, todo mundo recebe, entendeu? Então, é um processo muito transparente para todos eles participarem. E também fazerem a devolutiva pro lado de cá, né? Porque eu, inclusive, cobro eles, né? O franqueado, ele tem que ajudar a marca a ser mais forte. Porque tu imagina que a visão que eu tenho do mercado de Caxias é uma. Eu tenho franqueados em Erechim, em Antônio Prado, em São Paulo. Se cada franqueado trouxer a sua visão local para cá, a gente vai tornando a marca cada vez mais forte, mais assertiva, Sim. entendeu? Então a construção, ela tem que acontecer dos dois lados. Legal. Mas o que os números mostram é o que a gente sabe na prática, cara, que tu pegar um negócio que já tá validado, tu vai errar muito menos, né? Tu já sabe o que dá certo. Então a chance de tu poder perpetuar ela é bem maior, né? Bem maior. Perfeito, legal. E uma curiosidade, quando vocês tiveram essa ideia, esse insight aí da Tudo em Grãos, como que foi isso, assim, Alex? Tu já estudava esse mercado de alimentação saudável, né, mais voltado para realmente alimentação saudável, como que surgiu esse insight aí? Não, né? Na verdade, assim, Zeca, eu jamais imaginei que seria empreendedor um dia, né? É, Jamais, assim, eu não tinha tanto essa expectativa, eu sempre me vi bem no papel de CLT. E uma coisa que eu comento também, às vezes, quando eu vou vinha apresentar. construindo uma carreira muito bacana, né? Uma coisa que eu ia comentar também é que hoje as pessoas às vezes olham para o CLT e não dão o valor que ele tem, né? Eu costumo dizer assim que o empreendedor, ele não nasce do zero, não brota um empreendedor. O empreendedor, quando ele começa a empreender, e- o nível de qualidade que ele vai ter é fruto de tudo que ele viveu antes de empreender. Tu concorda comigo? Sim. Porque ele não vai começar a aprender tudo da. Não, virei empreendedor, então agora zero a minha memória, eu esqueci tudo que eu fiz, eu começo agora, minha cabeça é empreendedor. Não, meu amigo. Tu tem um histórico, Tudo que tem uma tu viveu pra experiência. trás vai construir o empreendedor que tu é. Entendeu? Perfeito. Então, assim, eu sou muito grato às experiências que eu tive como CLT, porque todas elas serviram de bagagem para me tornar o empreendedor que eu sou hoje. Tu entendeu? Então, eu era muito bem resolvido no CLT, talvez por isso até que eu não tinha nenhuma ambição de empreender. Mas especificamente o que aconteceu, né? Como eu e a Ana Carolina, naquela época, né, a gente começou a namorar aqui, né, a gente acabou tendo um relacionamento. Um final de semana que nós estávamos em Passo Fundo, que é a cidade dela, ela pediu para eu ir numa loja de produtos naturais comprar algumas coisas, eu fui, e quando eu voltei, eu falei para ela, disse, cara, uma loja cheia de produtos a granel, eu nunca mais tinha visto isso em Caxias, né, não, lembrava assim da minha infância, de ir com meu avô em algum lugar, sabe? E aí ela disse, sim, eu falei para tu ir lá porque eu fiquei com esse mesmo sentimento, né, aqui tem já tinha mais de uma loja, inclusive em Passo Fundo, de produtos naturais, e ela falou, eu também acho que caberia alguma coisa lá em Caxias, né, mais organizada, porque era uma loja muito simples. Então, Caxias a gente sabe que é um público bem exigente. E aí a gente ficou com aquele desejo de montar uma operação. A gente até conversou com o dono daquela loja, pediu se ele daria uma consultoria, ele deu. Ele gostaria de dar, a gente acabou não contratando na época. E a partir dali a gente ficou com esse desejo, assim, isso já era 2013. Aí a gente casou no finalzinho de 2013, em junho de 2014 abrimos a Tudo em Grãos.
né? Daí fizemos um trabalho de pesquisar mercado, entender como é que nós queríamos montar a loja. Mas como eu te disse, com toda a bagagem que nós tínhamos juntos, cara, a gente dependeu de muita pouca coisa, entendeu? A gente começou a pesquisar, se movimentar e a gente criou a concepção do negócio. Inauguramos em junho de 2014. A Ana Carolina se desligou daí da empresa, ficava cuidando da loja. Eu fiquei mais um ano aqui, eu fui me desligar em, acho que foi março de 2015, quando a gente começou a modelar o sistema de franquia. Já foi no segundo ano, aí eu saí da Express para poder apoiar o processo. E Alex, a parte de franquias, esse modelo de negócio, vocês já pensavam, vislumbravam isso desde o início ou não? Foi depois de ter iniciado a operação que vamos expandir esse formato de franquias? Quando que veio A essa visão de gente, modelo? Já tinha desde o início isso? assim, a gente tinha vamos dizer que fosse um sonho, assim, um pequeno sonho, né? Quando a gente começou a idealizar um negócio, o que era muito claro para nós é assim, vamos fazer bem feito, porque se der certo ele multiplica, se não der certo a gente sabe que fez o melhor. Então a gente teve muita preocupação no início, principalmente com o nome, né? E eu penso que o nome Tudo em Grãos é um nome muito assertivo para aquilo que a gente faz. É um nome simples, mas que fala exatamente o que a gente faz. Então a gente teve uma preocupação em cuidar do nome e depois do nome, cuidar da marca, criar uma marca legal que fosse para o mercado. E de novo, por que isso? Porque, cara, eu respirava isso aqui dentro também, na Express, né? Todos esses ativos, né, de branding, de posicionamento, de marca, que a gente tanto fala hoje, eu já vivi isso na época, né, aqui dentro. Então, eu tinha clareza que isso tinha que ser ponto fundamental ali para nós poder iniciar o negócio. Então, esse foi o nosso cuidado. E para nossa alegria, cara, quando a gente inaugurou a loja, nas primeiras semanas que as pessoas entravam na loja e viam a marca, as pessoas perguntavam: Isso aqui é uma franquia? E a gente dizia: Não, negócio local ainda, mas quem sabe um dia, não é? Eu te confesso que a gente não imaginava que pudesse acontecer tão rápido como aconteceu, porque nós abrimos em junho de 2014. Em 2015 a gente modelou para franquia e em setembro de 2015 eu inauguro a primeira franquia em Passo Fundo. A gente usou a prima da Ana Carolina como piloto, Não tinha 1 ano e meio ainda de é, operação na e primeira. montamos. E aí quando essa notícia vazou aqui no mercado de Caxias, a gente saiu no jornal aqui, teve uma matéria, aí as pessoas começaram a nos procurar para levar a loja para cidades vizinhas. Que E legal. assim a gente foi crescendo, cara. E eu fiquei muito feliz de saber que uma das pessoas que te auxiliou nessa elaboração do modelo de franquias foi o Gilmar Gianni, né? Espero que o Sim. Gilmar também assista aí o nosso bate-papo, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso e que bacana que foi uma das pessoas aí que te auxiliou, né? Te assessorou aí para a modelação desse negócio. Sim, sim. Gilmar, um grande amigo, assim. E ele foi uma pessoa muito feliz na construção com a gente, porque ele é um cara muito didático, muito simples também. E na época, quando nós procuramos ele olhou o nosso modelo de negócio, validou como formato e nos ajudou a estruturar, para que a gente pudesse, de fato, entrar no mercado de franquias como deve ser, né? Porque dá para entrar de várias formas, né? Mas a gente queria fazer do jeito certo. Então ele nos auxiliou, nos acompanhou dando consultoria, acho que durante uns 3 anos mais próximo, assim. E Legal, depois a gente foi ganhando maturidade e aí foi andando carreira solo. Mas perfeito. Gilmar Giovanni é o nosso padrinho, né? Eternamente o nosso padrinho. Que legal. Alex, e conta para nós quais os maiores desafios vocês enfrentaram? Certamente teve vários desafios aí durante o início, durante a trajetória, até os dias atuais, com certeza tem, mas se fosse elencar os maiores desafios, assim, quando foi para esse caminho empreendedor com a Tudo em Grãos, que te vem à mente? Cara, eu acho que a parte inicial é mais a insegurança, assim, de tu não saber, né? Porque, de novo, né? Quando o cara é CLT, tu sabe que tem salário todo mês, né? Você pode até reclamar, mas você sabe que vai ter salário, né? Quando você começa a empreender, você tira isso da dinâmica, né? Você passa a ser consequência do seu trabalho real na vida real, assim, né? Então, acho que essa insegurança inicial, esse medo inicial, é uma das primeiras provocações. E aí, para gente que é empreendedor, a gente tem que ter uma sensibilidade em relação a isso, porque às vezes tu comete erros por ansiedade, né? Porque o negócio ele tem um propósito. A Tudo em Grãos, quando ela surge, ela tinha um propósito, que é varejo de produtos naturais saudáveis. E eu me lembro claramente, assim, que as pessoas entravam na loja, assim, olhavam para a loja, porque não existia nada naquela época aqui em Caxias. Então foi uma surpresa. As pessoas entravam na loja, olhavam aquele monte de produtos naturais a granel nos potinhos. E assim como a gente ouvia das pessoas elogios do tipo, isso aqui é uma franquia, a gente ouviu muito de pessoas também dizendo, isso aqui não vai dar certo. Vocês têm que botar aqui para vender pão, salame e queijo, porque as pessoas não vão vir aqui todo dia comprar só grãos aqui.
Então a gente ouviu muita coisa nesse sentido, né? E aí você precisa de maturidade, você precisa de cabeça fria para calma, tempo ao tempo, né? E você se manter dentro daquele propósito que você estabeleceu para aquele negócio. Acreditar muito no teu negócio, né? Acreditar, né? Acreditar, persistir. Acho que tem coisas que a gente ouvia que fazia sentido, a gente foi evoluindo. Então, acho que essa é a primeira parte. E depois, cara, eu te confesso assim, a gente não teve grandes desafios na história, sabe? Não quero dramatizar assim a história. Assim. Sim. Acho que a gente foi muito abençoado na construção de tudo que a gente fez. Acho que depois o segundo grande desafio para nós a aprender foi, de fato, administrar uma rede de franqueados. Porque uma coisa é quando eu domino 100% do negócio, né? Ou seja, eu digo, cara, essa xícara agora ela vai ficar assim, ela vai ficar assim e acabou. Outra coisa é quando eu tenho um franqueado, eu digo para ele, cara, deixa a xícara assim, e ele me diz, não, na minha cidade não funciona, eu vou deixar ela assim, ó. Entendeu? E aí eu tenho que construir esse meio termo entre a minha visão daqui e a visão do cara que tá lá, para que a gente possa caminhar juntos de forma saudável. Então, acho que ali foi um outro momento importante de aprendizado. A pandemia, né, cara? Mas isso foi para todo mundo, né, Zeca? A pandemia foi um desafio global aí para todos. Na pandemia 2020, vocês estavam há 5, 6 anos já operando. 2014, cara, 6 anos, né? 6 anos. No modelo de franquias, há 5 ali. Isso aí. Já tinha vários franqueados com a gente. Então, naquela época ali, a gente tinha que controlar as lojas de Caxias, que era a gestão eram nossa, né? Mas os franqueados ainda. Então, ali foi um momento também um pouquinho delicado, né? Da gente poder conduzir isso com eles. Mas a gente sobreviveu super bem até. Não perdemos nenhuma loja no caminho na época da pandemia ali, deu para manter todas as operações. Porque a gente foi enquadrado como alimento, então as lojas poderiam operar, só não podia ter funcionário, ficamos muito tempo atendendo com pessoas para fora da porta, né? Todos os ajustes aí que todo mundo teve que fazer. E depois da pandemia, cara, foi o primeiro momento que eu senti que o mercado de fato mudou, assim, né? O mercado de alimentação saudável mudou, a forma de compra também mudou bastante, né? A gente vinha de uma batida de varejo físico muito forte e a gente viu que o digital acelerou muito rápido, então o lançamento de novos produtos acelerou muito, então o nosso mercado, o mercado saudável, ele modificou muito pós-pandemia. Porque muitas coisas aconteceram, né? As pessoas começaram a procurar mais por alimentos saudáveis, as indústrias começaram a lançar uma série de alimentos para esse mercado, porque elas sentiam que tinha demanda, as pessoas queriam buscar, né, alimentos mais saudáveis para o dia a dia. Então o mercado ele cresceu e evoluiu de uma forma muito rápida depois da pandemia. E isso impactou diretamente as lojas, né? Porque impactou a quantidade de produtos, impactou os canais de venda disponíveis, ampliou muito os canais de venda. Se falava muito que a loja física ia morrer, ia ficar só digital, e na verdade a gente viu que não, né? A loja física, principalmente para o nosso negócio, que é varejo alimentar, continua sendo um ponto importante, né? Porque as pessoas querem ir na loja, querem ver o produto, querem sentir a qualidade, querem comprar fracionadinho, que é o propósito principal da venda a granel. Então, pós-pandemia, cara, a gente sentiu essa diferença de ajuste, assim, da operação do varejo. E hoje o principal desafio é crescer, né? Vender franquias por conta talvez um pouco até do nosso momento econômico, né, onde o dinheiro ele tá mais segurado, né, juros altos, as pessoas estão priorizando às vezes deixar o dinheiro investido do que para o mercado real e daqui a pouco assumir um risco que, por mais que ele tenha um rendimento maior, porque uma coisa é tu ganhar 12% sobre 300 mil ao ano, uma outra coisa é eu te dizer que tu pode tirar isso todos os meses, Exato. né, sobre o faturamento da tua loja, não vai ser sobre 300 mil, mas né, hoje o faturamento médio de uma operação aí 60 mil, tu pode tirar daqui a pouco 12, 15, 18, 20%, como eu tenho franqueados que tiram mensalmente. Mas existe o risco, existe o trabalho, né? Não é como tu deixar o dinheiro numa aplicação e tu dar um F5 para atualizar o número. Sim. Não, né, tem trabalho envolvido. O payback médio hoje, ele gira em torno de quanto tempo? Cara, eu sempre digo assim, uma loja bem administrada, ela vai te entregar de 15% a 22%, tá? A média é 15, 15 a 18 é meu maior número, mas eu tenho franqueados que o casal trabalha na loja e ele tira 20, 22, 25%. Legal. Hoje a atuação de vocês, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Isso aí. E a pretensão, Alex, é a nível nacional? Sim e não. Sim e não por quê? Se tu me pedir assim, Alex, qual é a estratégia de crescimento? Sul e Sudeste. Agora, se aparecer uma oportunidade muito boa numa região fora, é óbvio que eu não vou fechar a porta. Perfeito. Entendeu? Mas a gente já teve operação na Bahia, por exemplo, né? Estivemos lá durante 5 anos e a gente vê que muda bastante o cenário entre essas localizações. Então, pensando que eu tenho todo esse mercado Sul e Sudeste ainda para crescer
de uma forma bem expressiva, não tem porquê eu ter uma estratégia de âmbito nacional quando eu posso focar um pouquinho e aproveitar o mercado que eu já tenho, né? O mercado do Rio Grande do Sul hoje é meu principal mercado, tem 22 operações aqui. Então aqui a marca é mais consolidada, faz muito mais sentido eu crescer num formato, né, de cone, digamos assim, né? Então eu parto dessa base e vou pegando esses mercados próximos aqui e vou ampliando a operação. Para conhecimento, curiosidade mesmo, eu vou pegar o nosso negócio que nós atendemos hoje Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Até 6, 7 anos atrás, no Paraná, estávamos concentrados mais na região metropolitana de Curitiba. Hoje, o norte do Paraná, Maringá, Londrina, oeste do Paraná, Cascavel, a gente tem atuação. E entender as particularidades de cada região é essencial, né? A gente tem o nosso padrão de qualidade, o nosso padrão como Express, mas vou dar um exemplo do Paraná. A região de Curitiba, o feijão lá é o preto. O norte é o feijão carioca. O vinagre tinta é só aqui. O vinagre fica só aqui, lá é muito alho, né, então entender essas particularidades. A composição de mix de produtos, assim, Alex, porque, ok, a franquia tem um modelo a ser seguido, porque é um modelo já validado e segue nesse caminho que é a maior chance de ter sucesso. Então já tem alguém que quebrou a cara por ti, cara, segue aqui que é o caminho. Mas entender também essas particularidades de cada região. Vocês acabam tendo uma modificação de mix de produtos a serem ofertados também, dependendo da região? Sempre tivemos, cara. Nós entendemos desde o início que era muito difícil eu engessar 100% dos produtos, assim como o preço. Então são duas variáveis que eu trabalho loja a loja. É claro que 70, 80% dos produtos que uma loja vende vai ser muito parecido em toda a rede de franquias, porque Uhum. o que mais vende aqui é o que mais vende em outras regiões, né? Perfeito. Então castanha do Pará, castanha de caju, aveia, farinhas, chás, temperos, isso é comum. Porém, tem uma parte do negócio que ela tem que ser personalizada. Por quê? Porque tem muita regionalidade, que é isso que tu tá falando. E no mercado saudável isso acontece bastante também. Então eu tenho muito produto que roda bem numa determinada loja que na outra não roda. E aí eu vejo todo isso no grupo porque os franqueados trocam muito entre si. Então às vezes ele quer comprar alguma coisa, ele posta uma foto no grupo e pergunta: quem já vendeu isso aqui? Rodou bem ou não rodou bem? E aí tu fica olhando os feedbacks, tem loja que vai dizer assim: cara, aqui foi um sucesso, tô vendendo super bem. Uma outra diz assim: aqui comprei e tive que consumir tudo porque não vendeu. Uhum. Entendeu? Então eu sempre personalizo. Então eu pego a base, eu pego meus 80%, aquele que eu sei que vende bem, coloco isso como principal quando eu abro uma loja, construo uma parte com o franqueado local, porque ele já conhece um pouco do mercado, ele tem as preferências pessoais dele também. Eu procuro trazer isso para dentro da loja, que às vezes eu tenho um franqueado, por exemplo, que o cara é corredor, ele quer ter produtos lá para quem corre. Então faz sentido para ele ter, porque a rede de relacionamento dele tem isso. Então a gente faz essa personalização. E preço também, cara. Eu configuro o preço por praça. Então o preço que você compra em Caxias do Sul é diferente de Farroupilha, de Garibaldi, de Santa Maria, de São Paulo. Por quê? Porque, de novo, cara, eu vou ter. O preço regional é diferente. A minha base de custos é diferente. Né? Porque eu vou ter aluguéis diferentes, equipes diferentes. Então tudo isso eu faço personalizado para cada operação. Porque eu entendo que eu fico muito mais assertivo. Me gera alguns gargalos. E tu sabe disso, né? Aqui vocês olham, quando tu compra para restaurante, tu compra para um pacote de quantos restaurantes são hoje? Hoje 150. Sim, sim. Então, né, não adianta tu ter 150 restaurantes e fazer 150 compras, né? É. Tu precisa fazer uma compra que reflita em 150 restaurantes. Então, Exatamente. assim, para tudo em grãos, isso às vezes me gera até alguma dificuldade também, porque nem sempre o produto que eu vou fazer uma negociação de compra com o meu fornecedor, eu consigo garantir que eu vou executar nas 30 lojas. Por quê? Porque eu sei que tem alguma loja que não vai rodar aquilo. E como eu respeito muito o dinheiro do meu franqueado, eu não vou fazer ele comprar aquele produto à força, botar na loja para saber que ele não vai vender. Eu procuro construir isso de uma forma mais inteligente, Legal, né? Alex. Mas isso, no final do dia, ainda é vantajoso para mim, né? Mesmo que eu tenha esse gargalo, às vezes, na negociação de compras, porque não adianta eu ser efetivo em compras e te dar margem num produto que tu não vende. Tu entendeu? Sim. Não adianta eu te dizer, Exato. cara, esse produto tem uma margem excelente, mas tu não vende. O que adianta? É, Então é preferível que eu não te dê ele, que tu tenha outros produtos, mas que tu venda, com entendeu? certeza. Então a gente prefere fazer assim. Legal, bacana. Para quem hoje é CLT e tal, está numa empresa, mas tem o sonho de empreender, Alex, que conselho que tu daria para antes de ir para esse caminho, ela estudar, analisar e aí sim, né, sair do mundo CLT e empreender e colocar um negócio? O que que tu diria para essa pessoa? Cara, eu acho que hoje tá muito mais fácil, né, Zeca? Se tu for ver, a gente mesmo, né? Por exemplo, agora nesse momento de IA, essa semana
Eu trabalhava só com o ChatGPT, essa semana inventei de baixar o Claude para poder me atualizar com o Claude. E, cara, como tá fácil da gente aprender as coisas, né? Se tu for ver. Porque daí tu vai pro YouTube, tu busca um vídeo, ou daqui a pouco tu tá dentro da rede social, tem alguém vendendo um curso ali por R$ 50, que vai te atalhar um monte o processo. Então, eu acho que todo mundo que quer empreender hoje, cara, assim, a chance de errar já diminuiu bastante. Porque se a pessoa dedicar um tempo a pesquisar o segmento que ela quer atuar, que eu acho que isso é uma coisa fundamental. E que eu não fiz, sinceramente eu não fiz. A gente viu uma oportunidade de Oceano Azul, de um negócio que não existia, a gente foi lá, meteu a cara e implantou. Se desse errado, entendeu? Agora, hoje, a pessoa, se ela quer empreender, cara, ela pode começar a pesquisar sobre o nicho dela. Ela pode entender quais são as empresas que estão ali, qual é o tamanho do mercado, se é muito competitivo, se não é, qual é a margem. Isso é uma coisa importantíssima, né? O Flávio fala muito disso, chega a ser brutal com isso. Ele fala qual é a margem do teu negócio, cara. Porque assim, entre tu trabalhar num negócio com a margem de 5, de 10%, e tu trabalhar em um outro negócio com a margem de 40%, de 30%, qual que é o melhor? Entendeu? Tu tem que analisar isso bem. Porque um sonho que não rentabiliza, ele morre. Entendeu? Não adianta a pessoa ter um sonho, eu tenho um sonho de ser tal coisa, tá? Mas isso vai pagar tuas contas? Vai sustentar tua família? Vai te dar a visão de prosperidade que tu quer pra tua vida? Perfeito. Cara, se essa conta não bater, não adianta eu ser apaixonado por aquilo. Não dá, entendeu? Então, o que eu diria pra qualquer pessoa que quer ser CLT, a primeira coisa é reconhece o lugar que ela tá. Reconhece que tudo que ela já viveu vai servir de bagagem. E o segundo é vai pesquisar, sabe? Eu acho que dá pra pesquisar, dá pra tirar bons insights, dá pra aprender com quem já tá no mercado. E hoje em dia, cara, pega um papo, por exemplo, de qualquer segmento, tu vai pesquisar um podcast, tem um CEO contando tudo. É. Contando tudo. Então, assim, tu vai saber quais são as dificuldades, qual foi o gargalo, qual é o momento do cara, qual é a visão de crescimento dele. É. Porque hoje mesmo, Alex, eu não tenho uma pessoa próxima, não tenho alguém da família, não tenho um amigo para me dar uma orientação ou um exemplo próximo, como tu comentou, né? A gente tem nas redes sociais e YouTube vários exemplos de pessoas que contam um relato e como fez, né, para chegar lá. Eu pego o caso do Gilmar, eu acho muito bonito, e a gente volta a falar nele, porque ele conta quando ele saiu da Marco Polo para colocar o restaurante, era basicamente ele e a Rosângela que acreditavam no negócio, e ninguém mais. Então, era muito mais desafiador, muito mais desafiador. E hoje, assim, mesmo uma pessoa que não tem um exemplo próximo, um exemplo em casa, com os recursos que se tem, fica muito mais fácil para abrir a mente e ter uma visão mais ampla, né. Com certeza, cara. É. Então, acho que tá muito mais fácil. Tá mais competitivo? Também acho que tá. Porque a dinâmica dos negócios mudou, né? A velocidade com que se implementam novas marcas, novos produtos. Então, acho que dependendo do segmento que a pessoa tá, se tornou mais desafiador. Mas tem mais informação, tem mais ferramenta, tem a própria IA hoje em dia que, se a pessoa entende minimamente ali, começa a trabalhar, descobre que facilita, atalha uma série de coisas, E né? tá evoluindo muito rápido, né, Alex? Muito, cara. Olha, Não, eu antes a te falei, evolução era a cada 2, 3 anos, 1 ano, hoje a cada mês a gente tem uma atualização. é absurdo, né? É, Eu absurdo. te falei que eu baixei o Claude porque, teoricamente, o Claude faz coisas que o ChatGPT não faz. Aí parece que no mesmo dia que eu baixei, eu não sei se foi coincidência ou foi só pra mim, mas o ChatGPT começou a implementar todas as coisas que o Claude faz. É o tal do cowork, das outras. Eu disse assim, tá, mas agora que eu tô Se eu aprendendo. soubesse, eu não tinha saído. É. Aí eu tô com as duas em paralelo pra ver qual que vai funcionar melhor, tu entendeu? Mas a dinâmica. É muito E vai rápido. ser mais. E vai ser E mais. vai ser mais, cara. É. É isso que é assustador. Porque eu tenho 45. Quantos anos tu tem mesmo? 30. Eu tenho 45. A gente viu a época que não tinha internet. Então a gente viu surgir a internet, a gente viu surgir a telefonia móvel, que não existia também, a gente viveu isso. E a taxa de evolução que a gente vê agora, por exemplo, para o que está acontecendo com a IA, é muito mais rápido. Uhum, Tu entendeu? O que a gente viu a telefonia fazer em 10 anos, a IA está fazendo em 1. uhum. Então a gente não consegue nem mensurar direito quais são as próximas etapas, quais são os próximos capítulos da tecnologia, Sim. né? Ô, Alex, e pensa, já que tu também tá usando bastante IA, na tua visão, a IA ela vai substituir muitos empregos ou, bom, ela vai substituir alguns empregos, mas ela vai gerar tantos outros? Qual a tua percepção? Eu acho que esse é o ponto, cara. É. Eu acho que esse é o ponto. Eu vejo que a IA ela vai dar muita oportunidade, mas é inegável que se uma empresa hoje ela tem uma pessoa para fazer um trabalho que é muito operacional, a tendência é que a IA substitua essa rotina operacional. Então,
eu acho que esse vai ser um desafio para as empresas e para os profissionais, né? Se a pessoa ela tá numa atividade que é muito básica, ela é muito repetitiva, ela é muito operacional, a tendência é que uma máquina, né, uma inteligência faça isso. E aí eu acho que vai da pessoa buscar se desenvolver, ou para ela operar essa máquina, né, ou para ela evoluir de carreira. Ela, Sim. né, ela adquirir conhecimentos que levem ela para um outro patamar. Porque eu acho que do mesmo tamanho que é a oportunidade, é o desafio, tu entendeu? Aham. Acho que é proporcional, mas é inegável, já está acontecendo, né, Zeca? Sim, Já está sim, acontecendo. sim. Né? E não dá pra Empresas que estão gente trocando funções. e não dá pra gente banalizar ou retardar algo que vem a agregar, que vem a contribuir, né, por substituir empregos. Eu acho que a gente tem que realmente se desenvolver, buscar capacitar, então, as pessoas que a IA ou outra tecnologia irá substituir, para dar oportunidade a elas em novas funções, em novas atividades, e utilizar esse recurso para aprimorar, inclusive, a função dela, né? Porque senão é mais ou menos a briga do Uber e o táxi que houve lá atrás, Sim. né? Acho que o táxi deveria ter se desenvolvido, se aprimorado e não procurar banalizar, tentar interromper um avanço que Cara, natural. ninguém freia a evolução. A Exato. gente viu isso acontecer com o Uber, a gente viu isso acontecer com o Airbnb, a gente vê isso acontecer, por exemplo, com os pedágios agora Free Flow. Cara, qual é a lógica de tu deixar um ser humano dentro de uma cabine 24 horas para cobrar uma pessoa que uma máquina faz sem atrito nenhum? Tu só passa com o teu carro embaixo. É. Qual é a lógica, cara? Não tem lógica, tu entende? Ah, mas era um emprego. Ok. Vamos criar novas oportunidades de emprego, então, com coisas que façam sentido ter um ser humano. Sim. Agora, esse tipo de. É inegável, cara. É inevitável. É inevitável. Ele Tu entendeu? Não tem Uhum. como. Perfeito. Ô Alex, uma coisa que a gente trabalha muito forte aqui, e é um desafio, é a cultura da Uhum. empresa. Hoje a Express são mais de 1.000 funcionários, 60 estão aqui na nossa sede em Caxias, na parte administrativa, e os demais 1.000 funcionários espalhados nas nossas mais de 150 operações dos 3 estados. Então a gente tem a cultura aqui muito forte, alicerçada no nosso tripé, que é o sabor, atendimento e relacionamento. A gente fala muito que não temos a pretensão de ser a maior do mercado, mas a melhor em sabor, atendimento e relacionamento, sim. É isso que a gente defende e é isso que a gente procura trazer para os nossos colaboradores, que eles comprem a ideia que independente do que a gente sirva, tem que ser uma comida muito saborosa, um atendimento próximo e criar relações duradouras, né? E ter um ambiente de trabalho positivo. Porque de nada adianta a gente ter um ambiente, ter o foco no sabor, o foco no atendimento e não ter um ambiente onde as pessoas se respeitam, um ambiente colaborativo, as pessoas não irão ficar, né. E claro, o desafio é como chegar a isso lá no norte do Paraná, que é o nosso restaurante mais distante da sede. Então, a gente acredita que é um trabalho diário que a gente tem que fazer nas nossas operações, estimular isso e cultura é comportamento, né. Como que tu vê isso, na Tudo em Grãos, com as franquias, como que vocês trabalham essa cultura também? Cara, tu já respondeu, se tu for ver a pergunta na tua fala. Cultura é comportamento. Cultura é comportamento. Como é que a gente educa um filho? Pelo exemplo. Não adianta você falar uma coisa pra ele e você fazer outra. Ele te copia naquilo que tu faz. O Gilmar sempre foi muito bom nisso. Sempre foi muito bom. A cultura que o Gilmar prega, tu sabe que ele executa. Então, ele é um cara que ele é a cultura viva e ele ainda fica te falando sobre isso. Esse é o ponto. Na Tudo em Grãos, a caminhada que a gente fez, cara, foi a mesma. A cultura que a gente replica hoje na Tudo em Grãos é a cultura expressada através da conduta do Alex e da Ana Carolina, que são os sócios fundadores desse negócio. Uma cultura também voltada para pessoas, onde a gente valoriza as pessoas desde o início. A nossa primeira funcionária de loja ficou com a gente quase 10 anos, tu entendeu? A segunda está com a gente até hoje. Então ela saiu um período e voltou, mas ela deve ter uns 11 anos de casa. E várias outras estão com a gente há muito tempo. Porque a gente valoriza a pessoa. Se a pessoa entrar na empresa, ela entender qual é o papel dela ali, assumir aquilo com responsabilidade, a gente vai valorizar, vai dar feedback, vai tratar ela como um ser humano, entendeu? Vai valorizar o dia a dia dela, né? Vai saber quando ela tá com problema e ser solidário com aquele problema dela. Então vai olhar para pessoas como pessoas e não como números, entendeu? Então, cultura é comportamento, meu amigo. As pessoas vão copiar aquilo que a gente faz. E como é que eu me relaciono com os meus franqueados? Da mesma forma. Cara, durante muito tempo, agora eu tenho uma pessoa, inclusive a Morgana, que tá montando a loja de Garibaldi nesse momento que a gente tá gravando aqui. É uma pessoa que ela tá indo na frente para fazer o que eu fiz até então. Eu ia uma semana antes
para a cidade do franqueado, ficava montando a loja com ele, montando, às vezes furando móvel, prendendo fio, ajeitando as coisas, depois que a marcenaria entregava a loja, sabe? Botando o produto em gôndola, precificando, ajustando o sistema, treinando ele, limpando loja, lavando o chão, o vidro, que precisasse fazer, tu entendeu? Então, tu pensa assim que o cara comprou uma loja minha, ele começa a conhecer o Alex, aí o Alex vai para a cidade dele, passa uma semana fazendo esse trabalho com ele, treinando ele, inaugura a loja, passa mais uma semana lá dentro com ele, para depois sair e ficar dando suporte remoto. Ou seja, qual é a cultura que eu tô entregando para esse cara? É de que eu valorizo ele, de que ele é importante para mim e de que eu quero que ele dê certo, né? Qual é a cultura que eu digo para ele que ele precisa replicar com aquelas pessoas que estão lá dentro da loja? É a mesma. Eu sempre falo uma coisa, cara. As equipes não vão entregar o que elas não ganham da gente. Então não adianta você ter um discurso lindo sobre bom atendimento e você ser um cavalo com a sua equipe. Não adianta você ter um discurso lindo ah, sobre, sobre fazer aquele negócio prosperar e as pessoas estão ganhando um salário indigno para a função que ela faz. Não funciona, tu entendeu? Então, cultura é comportamento, cara. Então, eu te digo assim, até a gente não tem tanto, e é um ponto a se desenvolver, inclusive, o Gilmar me falou isso aqui na chegada quando eu cheguei, né? Ele me deu parabéns por alguns movimentos que eu tô fazendo como CEO da marca, e ele me disse uma coisa: só cuida da tua cultura, reforça a tua cultura. E ele tá certíssimo, né? Porque às vezes, como a gente faz a partir do comportamento, às vezes a fala a gente não executa tanto, né? E ele me falou uma coisa que eu vou levar e vou trabalhar nisso, inclusive. Mas o que que os franqueados copiam? Comportamento. Eles sabem que a gente valoriza pessoas, que a gente é responsável com pessoas, né? E eles sabem que o nosso principal cerne é ser uma loja de produtos naturais saudáveis. Então, o que está dentro da minha loja, ele tem que ter uma pegada saudável para poder estar lá. Senão eu estaria vendendo Coca-Cola, qualquer outra coisa lá dentro que não fosse necessariamente saudável, mas não. A gente faz uma curadoria responsável para poder entregar produtos que tenham, de fato, alguma característica saudável. Nem que seja integral, mas ele tem que ter alguma característica saudável, né? Então, essa postura em relação a mix de produtos, né, a responsabilidade nutricional e zelo por pessoas, Legal. né, são coisas que sempre foram a nossa cara, assim. Concordo, Alex. E para mim, a principal característica de uma liderança de sucesso é o exemplo. De nada adianta ter um discurso bonito, como tu comentou, se o exemplo não está alinhado com o discurso, com a visão, com a cultura da empresa. O exemplo, ele realmente arrasta, né? E tem uma frase, já comentei aqui também, que eu gosto muito, não me lembro quem que é o responsável dessa frase, mas que as suas ações, elas falam tão alto que eu não consigo escutar a sua voz, né. É, É nessa linha, né, Alex. é bem isso, é Isso. bem isso. Maravilha, Alex. Já estamos chegando no final aqui e para finalizar, eu queria que tu comentasse, a gente falou que o Gilmar sempre teve muito essa visão e ainda tem, de olhar 5, 10 anos para frente, né. E o mundo de vocês, de produtos naturais, alimentação saudável, mudou e vem mudando bastante. O que que tu imagina do segmento para frente e também da Tudo em Grãos, né, nos anos futuros, qual que é a tua visão? Cara, a gente depois da pandemia, eu te falei que o mercado mudou muito, né, Zeca, e aí eu tive que vestir a sandália da humildade, como se diz, porque eu entendi que o que eu fiz nos primeiros 10 anos e que deu certo, não era o que ia garantir meu futuro depois da pandemia. Não era o que ia garantir o futuro da marca, porque o mercado mudou e aquelas ferramentas todas que eu tinha ficaram obsoletas, de certa forma, né. Então a gente fez um trabalho, a gente vem fazendo um trabalho, na verdade, desde 2022 para 23, onde a gente reposicionou a marca, né? Então, assim como vocês revitalizaram a marca da Express, a gente também revitalizou a marca, revitalizou o nosso projeto de loja. Inclusive, tu conheceu a loja do Pio Décimo, aqui de Caxias? Conheci de esquina, né? Isso. Sim, conheci. Aquela é a loja conceito, né? Ela tem o projeto novo, pode ver que é diferente das demais lojas. Então, a gente reestilizou o projeto de loja, que, na minha opinião, é um dos mais bonitos do segmento. Daí já vou aproveitar e fazer um merchan de graça aqui Ah, para Macau, que foram nota 10 aí no rebrand, no redesign. A Carla lá e a turma capricharam. que é fruto daqui, né? Que é fruto daqui. Que é fruto daqui. Também. É A a nossa escola. exatamente. A Carla era minha par aqui na época, né, ela trabalhava na área de marketing, eu na área de vendas. A gente se conheceu aqui, hoje somos família, assim, literalmente família, né, ela é minha irmã do coração e uma pessoa extremamente talentosa, né, talentosa, fez um belo trabalho aqui, saiu daqui para abrir a sua agência, hoje tem uma das principais agências aqui do Rio Grande do Sul, que é a Macau.
E o que eu tava te falando, só que eu perdi o fio da meada? Então, durante a Do pandemia, futuro. Sim. futuro. Então, cara, a gente fez esse trabalho entendendo que a gente precisava oxigenar a empresa. Eu acabei buscando também uma pessoa aqui de Caxias que tinha uma grande expertise numa outra rede de franquias que cresceu, foi um case de sucesso aqui. A gente trouxe ele para trazer uma visão para nós daquilo que eu não sabia da caminhada futura. Então ele veio, fez um trabalho com a gente, é um amigo ainda, né? Ele já não está mais presente na empresa, mas foi uma pessoa importante para trazer essa visão daquilo que a gente não sabia. E eu passei, cara, durante 2 anos, assim, me questionando muito mesmo, assim. E fui procurar me desenvolver em coisas que eu entendi que eu já tinha até, inclusive, perdido tempo, entre aspas. Então, eu passei 2 anos, assim, meio que no sabático, assim, cara, estudando muito, lendo muito. E depois disso ainda comecei a me colocar em mesas diferentes, participar de movimentos, sabe? Porque eu senti que o jogo mudou e eu precisava rapidamente acompanhar isso. Legal. E eu tenho feito esse trabalho, né? Tenho feito. Eu sempre tive a cara mais comercial da Tudo em Grãos. A Ana sempre foi muito mais o nosso apoio interno, assim, né? Claro, a gente compartilha tudo, mas eu sempre fiz esse trabalho um pouco mais de porta para fora e ela de porta para dentro. E sempre funcionou muito bem assim, né? Então, nesse papel de porta para fora, cara, eu senti que eu precisava levar a marca Tudo em Grãos, levar ela para outros lugares, botar ela em cima de palcos pra gente poder trazer uma reputação interessante para ela, sabe? E eu tenho feito isso, tenho me desafiado a fazer isso. E é desafiador, porque ao mesmo tempo que você tem que comandar o negócio, você tem que se desenvolver, você tem que se posicionar. Então, assim, a dinâmica mudou bastante, mas eu entendo que isso é indispensável para a gente poder pensar em futuro. Eu tenho o desejo de fazer da Tudo em Grãos uma das 5 principais marcas no Brasil. A gente tem uma caminhada longa ainda pela frente, porque a gente está falando de ter de 100 a 150 operações para poder ocupar esse espaço. É óbvio que eu quero fazer isso com qualidade. Eu não quero fazer isso sendo irresponsável, principalmente com as famílias que investem e apostam na marca da Tudo em Grãos. Porque daria para fazer um trabalho hoje no digital bem intencional, vender 100 contratos talvez em 6 meses, mas talvez eu não inaugure a metade depois. Entendeu? Tem cases reais disso no mercado. Não é o que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é, sim, fazer um crescimento intencional, mas podendo consolidar essas operações e ter uma marca de sucesso lá na frente. Então, isso é um cenário para 5 a 7, 8 anos. Né? É um projeto no qual a gente está dedicado, trabalhando, ainda fazendo ajuste, errando e acertando, que eu acho que super faz parte. Então, assim, o mercado está mais competitivo, está mais complicado, porque tem mais players, a dinâmica do jogo mudou, mas é a nossa visão, cara. É fazer dessa marca uma das 5 maiores do Brasil, né, atingir um patamar de 100, 150 operações, e aí depois lá na frente a gente decidir qual é o próximo passo. Mas hoje é para esse lugar que eu tô olhando, cara. Chegarão lá, Alex. Amém? Com certeza. Amém. Se Deus abençoar, chegaremos. Muito obrigado pelo bate-papo. Imagina, obrigado eu, Zé, que foi um prazer, cara. Fiquei muito feliz. Gostou? Cara, bom? Muito, cara, muito. Eu adoro podcast, né? Porque podcast é isso, né? É isso aí. A gente tá aqui batendo um papo descontraído e por ser aqui, eu tenho um carinho especial, assim. Eu não minto, cara. Se você procurar todos os podcasts que eu participo, eu falo do Gilmar. Todos, todos, todos. Porque eu digo que o melhor MBA que eu poderia fazer, eu fiz aqui. E é muito gostoso poder voltar aqui e poder ter essa porta aberta para me relacionar com o Gilmar até hoje. É muito gostoso, cara. Acho Tenho que isso. certeza que ele fica muito feliz, a Luísa fica muito feliz e nós ficamos muito O felizes. Luiz é uma muito criança, né, felizes. cara? O Usma, É, olha aí, né? Liderando a isso aí, Express, né? Com toda liderando essa pessoas competência, aí. cara. É. Cara, é incrível. É bonito de ver incrível. É isso, bonito, cara. Uma sucessão assim também, né, É. Alex? Porque não é fácil, né? Tem os seus desafios, não são flores, só flores, né? Muito pelo contrário. E quando a gente vê uma sucessão assim que está se caminhando bem, é gratificante. Eu acho que é o sonho de todo pai, Com né? certeza, com certeza. É. Porque uma coisa é tu fazer sucessão à força, outra coisa é tu fazer sucessão e tu ver que teu filho tá feliz ali trabalhando com aquilo, né? Tá realizado. É. E a gente vê isso só olhando na cara da Lu, né? Não dá pra Exatamente. dizer que ela não tá realizada aqui, né? Já entrega. E tá entregando resultado, tá fazendo a empresa crescer. Então, cara, é uma bênção muito grande. Com certeza. Obrigado, Alex. Obrigado também. a todos que nos acompanharam aqui no Fala Express. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook. O podcast ele está no Spotify, está no YouTube também. Então nos acompanhem nas redes para estarem acompanhando também os próximos episódios que a gente vai estar lançando. É sempre muito bom ter a presença de vocês aqui nos acompanhando. Até breve. Valeu.